Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Gabi Moutinho, orientadora parental, especialista em neurociência, desenvolvimento e educação infantil. Também sou terapeuta infantil e mãe de Mateus. Bom, se você tá naquela dúvida se você tá ou não conectada com o seu filho, eu vou te fazer algumas perguntinhas. Você já se sentiu substituída? Isso te causou um desconforto? Você já percebeu que seu filho tem preferência de brincar ou conversar com outro adulto? E isso gerou em você um certo desconforto interno, de tipo, meu Deus, o que está acontecendo com a nossa relação? Pois bem, então esse vídeo é para você e você precisa ficar até o final, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai fazer toda a diferença na forma que você se relaciona com o seu filho. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora e se inscreve, porque tem vídeo novo toda semana. E eu gostaria de começar falando desse tema. Por quê? Perceba que eu comecei te provocando, trazendo alguns questionamentos que possivelmente você deve ter já se perguntado. E isso pode ter feito você se sentir a pior mãe do mundo, o que é que está acontecendo com essa relação. Pois bem, eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo e principalmente o que você pode fazer para restabelecer a relação com seu filho. Então, por isso, o tema de hoje é: se você quer construir uma relação fortalecida com seu filho, esse vídeo é para você. Então vamos ao que interessa. Bom, uma das dores principais de quem tem essa desconexão é exatamente essa sensação de tipo estar distante do filho e não sabe o que está acontecendo. Então eu vou trazer para vocês assim possibilidades. Vocês vão pensar e vocês vão refletir e aplicar algumas ideias que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você, tá bom? Bom, gente, a falta de conexão ela começa desde o início da vida. E eu vou te explicar como é que eu dividiria os dois principais momentos de conexão. É claro que existem outros e eu vou também apresentar para vocês, mas os dois primeiros sinais de conexão da mãe com o filho começa na gestação e depois na amamentação. Sim, porque já existe essa relação e essa troca quando o bebê ainda está no ventre da mãe. E o bebê, ele sente tudo isso que a mãe está sentindo. Então, se foi um bebê desejado ou se foi um bebê que não foi tão desejado assim, tudo isso está havendo a troca. E essa informação, ela é captada pelo sistema da criança para que a criança comece a perceber se aquele ambiente ele é saudável para ele vir ao mundo ou não, se ele precisa estar preparado ou se ele precisa estar relaxado para viver naquele meio. Então, quando a mãe ela está gestante e ela tem sensações de tipo de tristeza, de angústia, de infelicidade, tudo isso, de certa forma, está sendo passado para o bebê. Às vezes a gente tem a sensação de que tudo que a gente come, né, passa pelo cordão umbilical e a criança está ali se desenvolvendo pelos nutrientes, mas a parte emocional também vai no pacote. Então é por isso que muitas vezes a gente vê algumas relações desconectadas, partindo de um princípio onde a gente não consegue fazer essa relação, mas que está na fase gestacional. Então, existem já pesquisas que trazem isso, tá? Que quando uma mãe está feliz, quando ela está satisfeita, quando ela tem uma gestação plena, ela fica muito mais radiante. E isso é transferido para o bebê. E o outro momento que eu queria trazer, que seria o segundo momento de conexão, seria na parte da amamentação. Então, também já existem estudos que trazem essa explicação de que esse momento de amamentar é um momento de troca e de conexão muito intenso. Então, quando o bebê, ele faz aquela troca de olhar e de sorriso, ele tá sabendo que ele tá seguro naquele ambiente, que ele tá se alimentando de uma maneira tranquila. Então ele tá se sentindo amparado pelaquela mãe. Claro que existem crianças que não necessariamente conseguem fazer essa troca de olhar, mas não é apenas pelo olhar que é medida essa conexão na hora da amamentação. E tem uma outra coisa também. Não significa que as mães que não amamentam não tenham essa troca, essa conexão, tá? Então, no momento da alimentação, é possível que essa conexão seja estabelecida, independente se ela seja através da mama ou de uma mamadeira, mas que a criança sinta que ela está sendo alimentada com amor, que aquilo esteja sendo prazeroso, porque tem isso também, viu? Existem muitas mães
que se prendem a essa ideia de que não preciso amamentar e às vezes está ali vivendo um sofrimento porque o mamilo está completamente ferido e insiste naquilo dali. Então, tô amamentando para gerar uma conexão, porque eu sei que é importante para o meu filho, mas estou sentindo dor. Só que essa dor que a mãe está sentindo também está transferindo emoções e essa criança, ela está captando. Então, muitas vezes, essa amamentação, ela pode estar sendo menos entregue de maneira como deveria, com amor, com tranquilidade, com leveza, porque está tendo uma dor ali. Então, a criança, ela pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas ela está sentindo que ela está se alimentando, mas está gerando a dor. Então, assim, ela começa a viver um sentimento dúbio de estresse e prazer, porque ela está sendo alimentada, mas aquela alimentação que poderia ser algo nutritivo para ela está causando dor em uma pessoa que deveria, teoricamente, estar também sentindo a felicidade plena que aquela criança está sentindo. Então, isso pode contribuir para uma falta de conexão. Então, muitas vezes, é melhor que a mãe suspenda essa amamentação, porque está gerando sofrimento nela, e dê uma outra opção de alimentá-la, mas que nesse momento da alimentação, que a mãe esteja ali, com aquele olhar sereno, com aquela sensação de prazer, de poder estar vivendo e proporcionando aquele momento nutricional para a criança, porque ela vai estar captando não só os nutrientes, mas também toda a sensação que a mãe está transmitindo naquele momento, beleza? Bom, vamos lá, falei para vocês desses dois momentos de conexão. Por que que é interessante a gente ficar atenta a essa parte da conexão basal, né? Que são esses dois momentos de gestação e amamentação. Porque a conexão, ela vai dizer muito como é que essa confiança está sendo estabelecida. E o que é que isso impacta? Uma falta de confiança basal faz com que a criança fique muito mais estressada, irritada, então ela fica mais hipervigilante. O que seria essa hipervigilância? Seria ela ter a sensação de que ela não está segura e isso causaria nela uma irritabilidade. Como é que funcionaria isso? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre neurociência infantil. Vamos lá. Quando o cérebro infantil percebe que ele não está em segurança, e segurança tem a ver com conexão, ou seja, quanto maior a conexão que eu tenho com meu filho, mais eu passo segurança para ele. Quanto mais segurança eu passo para ele, mais ele consegue ter um desenvolvimento saudável sem se preocupar se ele está em um ambiente seguro ou não. Então, se uma criança percebe que não está tendo conexão, ela se sente insegura. Isso faz com que o nível de cortisol suba e ela fica hipervigilante. Então, ela não está sabendo se ela pode relaxar para poder ser alimentada, para poder descobrir o mundo através do tato, do olhar, de todos os seus sentidos. Então ela fica muito mais tensa, como ela não sabe e não entende o que está acontecendo, ela fica muito mais chorona, ela fica muito mais irritada, ela costuma a ter um ciclo de sono muito mais confuso, e isso muitas vezes pode ser confundido com algum tipo de transtorno que é tentado diagnosticar de maneira precoce, ou os pais não conseguem identificar e começam a supor que seja fome ou que seja alguma dor, e muitas vezes não é, é apenas a desconexão. Então, a base dessa conexão, que vem da parte gestacional e da parte da amamentação, precisa ser muito bem resolvida, porque isso contribui diretamente para como é que vai reagir o seu filho depois que ele nascer, nos primeiros meses de vida. Então, quanto mais tranquilo e quanto mais conectado com aquela mãe, mais ele vai ter um desenvolvimento nos primeiros meses de vida muito mais tranquilo, muito mais sereno. Tende a ser uma criança muito mais relaxada, que tem um sono mais regulado, que tem uma alimentação muito mais regulada. Então, ela fica muito mais confortável porque ela sabe que ela está num terreno seguro, tá? Bom, eu vou trazer um exemplo para vocês, como é que funciona um pouquinho dessa desconexão. Um exemplo muito clássico de desconexão é quando a mãe tem um pós-parto complicadíssimo, né? Então ela chega a ter, por exemplo, uma depressão. Uma depressão pós-parto
é a principal quebra de conexão da mãe com o filho. E isso a gente precisa estar muito atenta, por quê? Porque essa depressão pós-parto, ela vai atingir a mãe e a criança, obviamente. É claro que a mãe está vivendo esse momento de depressão, ela não tem controle sobre isso, e a criança também não está entendendo o que está acontecendo e sofre com isso. A mãe, eu digo que a mãe sofre duplamente, porque ela está sofrendo aquilo que ela está vivendo, de estar deprimida com aquela novidade, com aquela mudança hormonal, e ela também sofre por perceber que ela está sendo incapaz de ser a mãe até que ela gostaria, até a mãe que ela sabe que o filho merece e ela não está conseguindo dar essa entrega. Então, assim, a mãe acaba sofrendo duplamente. E é claro que a criança não consegue entender por que que essa pessoa que deveria tanto me amar, cuidar de mim, me proteger, me dar amor, me dar carinho, não consegue passar isso para mim. Então, há essa quebra de conexão. Normalmente, mães que sofrem depressão pós-parto tendem a ter crianças muito mais desequilibradas emocionalmente e também na alimentação e também no sono. Então, tudo acaba vindo como um efeito dominó, tá? Então, observem que eu falo de depressão pós-parto como a consequência disso pode afetar essa conexão, tá? Então, quando eu falo de conexão, eu não tô falando de falta de amor, tá? Porque a mãe que está sofrendo a depressão pós-parto, não é que ela não tenha amor, ela tem amor, tá? Então, desconexão não é falta de amor. Desconexão é a falta de conectividade, de entrega, de compreensão, de comunicação, de doação e aceitação entre mãe e filho, que não tem nada a ver com amor. Porque muitas vezes as pessoas podem confundir, né, a depressão pós-parto com a falta de amor, e não é isso, e a criança também pode se sentir não amada. Mas a mãe sofre pela possibilidade de ser mal interpretada, tanto pela criança quanto as pessoas ao redor, tá? Então vamos lá. Já contextualizei para vocês, expliquei sobre o tema, expliquei o que não é, né? Então, não é falta de amor, é falta de conexão, e conexão vocês já entenderam o que é. Tá, agora eu quero trazer para vocês por que que esse tema é uma oportunidade para a gente trabalhar e evitar consequências muito danosas para essa relação mãe-filha, tá? Bom, eu coloquei aqui pontos que vocês precisam entender para que vocês pratiquem e que isso sirva de uma maneira geral para toda a forma como você vai maternar daqui para frente, tá? Então, a conexão vai ser um grande divisor em situações, por exemplo, como birra. O que eu percebo quando eu acompanho algumas mães, elas trazem uma certa forma, uma certa falta de habilidade na condução de algumas birras. E às vezes está muito associada a essa falta de conexão. Por quê? Porque se você não se conecta com o seu filho, dificilmente você vai saber lidar na hora da birra. Dificilmente você vai saber conduzir. Por quê? Porque a birra, a gente já sabe que a birra é um processo de imaturidade cerebral e que no fundo, a criança está precisando e pedindo ajuda. Só que imaginem como deve ser difícil para uma criança pedir ajuda para alguém que ela não se sente conectado, que ela não se sente seguro. Então, até a gente mesmo, adulto, a gente fica desconfiado de tipo, não, será que aquela pessoa pode realmente ser capaz de me ajudar? Então, quando eu não me sinto seguro para pedir ajuda ou ser ajudado por aquela pessoa, dificilmente eu vou permitir que aquela pessoa me ajude. Então, é importante que se tenha essa conexão, mãe e filho, para que a mãe consiga ser um guia potencial para conduzir na hora da birra, tá? Então, vamos lá. Por que que é uma oportunidade incrível falar desse tema também? Porque esse tema não fala só das crianças pequenas, fala também de adolescentes, né? Quando a gente fala de conexão com o adolescente, a gente precisa também levar em consideração que esse vínculo, apesar dele ser construído,
na base, como eu já trouxe para vocês, ele é construído dia a dia. Ele inicia na base, mas ele precisa ser desenvolvido dia após dia. Por quê? Porque vem o nascimento, vem a primeira infância, vem a segunda infância, aí a criança sai da infância, então ela começa a entrar na pré-adolescência. Então, quando a criança sai desse momento de infantil para infanto-juvenil, ela se vê como alguém, como um ser que tem mais posicionamento, que tem uma visão diferente sobre o mundo. Então, nesse momento, onde geralmente os pais trazem para mim nos acompanhamentos que está sendo uma fase difícil. Gente, essa fase da latência, que é saída da infância para a entrada da pré-adolescência, né? É uma fase também difícil para as crianças pré-adolescentes. Eu vou falar aqui pré-adolescentes para ficar mais claro para vocês. Então, é difícil para eles também. E é o momento onde talvez eles precisem de mais conexão. Porque a gente tem a sensação de que a criança precisa de conexão na infância, porque a gente precisa lidar com a birra. E é importante mesmo. Mas nesse momento da saída da latência, na entrada da pré-adolescência, é ainda mais importante, porque é quando esse pré-adolescente ele começa a ter novas vontades, novos desejos, quer descobrir mais coisas. E qual é a principal fonte, gente? A principal fonte deveria ser os pais, porque são fontes mais seguras. Porque tudo aquilo que o pré-adolescente ele quer descobrir, se ele não descobrir com os pais, ele vai descobrir com o Dr. Google, com os amigos, e aí mora o perigo. Então, nessa fase da saída da infância para a adolescência, é a fase onde a conexão tem que estar mais estabelecida, ainda mais. Então, não desista do seu filho se você perceber que ele tá mais respondão, desobediente, que ele tá afrontando. O afrontamento com o pai, com a mãe, nessa fase, não é diretamente com o adulto, não tem nada a ver com o adulto. Não quer medir força. Lembra que quando ele é criança, ele também mede força quando ele está dando um choro mais alto, quando ele arremessa um objeto, quando ele não obedece, quando você diz que não pode subir no sofá, senão você cai, e ele vai lá e faz de novo. A desobediência continua existindo. Só que, claro, que com um outro propósito, com um outro objetivo, mas nunca, nunca é no sentido de afrontar. Então, se você tá aí assistindo esse vídeo, se você tem um pré-adolescente, né, uma criança que tá saindo da infância, indo pra adolescência, na fase inicial da adolescência, não tem nada a ver com você, não quer, seu filho não quer medir força com você. Seu filho está querendo testar se ele pode ser quem ele é, sem precisar ter a sensação de que vai ser criticado ou rejeitado. Então, não é para medir força, tá? Não esqueça que apesar de ser uma criança que já cresceu, ainda tem um cérebro imaturo. Então, ainda precisa da sua instrução. Então, esse é o melhor momento onde você se aproxima, tá? Mas como se conectar com um adolescente, por exemplo? Do mesmo jeito que uma criança. Só que você vai adaptar o ambiente. É isso que vai fazer vocês se conectarem. Bom, eu vou trazer exemplo de adolescente e de criança para ficar bem didático para vocês, tá? Bom, adolescente. Sabe aquele adolescente que fica trancado no quarto e que não tá afim de muito papo e que só tá afim de focar nas coisas dele, no videogame, na conversa dele no WhatsApp com os amigos, e tá naquela fase de que, não, deixa eu ficar aqui quieto no meu canto. Tá, existe uma necessidade por trás, existe um querer companhia, existe uma chuva de perguntas e questionamentos acontecendo nessa fase. E aí que você precisa se conectar. Ok, mas como é que eu me conecto com o meu filho nessa fase? Vamos lá, descubra o que ele gosta. Se você tem um pré-adolescente que gosta de Fortnite, senta lá do lado dele, se interessa pelo jogo, se interessa pelo objetivo do jogo, né? Qual é a próxima fase? Qual é o boneco?
E aí se interesse de verdade. Não entre no quarto do seu filho para querer saber o que ele está fazendo. Não entre com um olhar curioso. Eu falo exatamente isso dentro do meu método, né? Para a gente se aproximar do nosso filho, a gente não tem que se aproximar com interesse para saber o que ele está fazendo, porque senão isso gera uma sensação de desconfiança. E quando o pré-adolescente ele se sente monitorado, a primeira coisa que ele pensa não é que você quer o bem dele, mas é que você está vigiando ele. E se você está vigiando ele é porque você não confia nele. E aí é nesse momento onde a conexão ela é rachada. Então, se aproxime do seu filho dos interesses dele, partindo do princípio que você de fato está interessado em conhecer aquele mundo. E aí, de repente, quando você está saindo em algum lugar, no shopping, no restaurante, e que você vê algo relacionado ao tal do Fortnite que ele tanto adora, lembrou disso, lembrou dele, quando você encontrar com o seu filho, você fala para ele: "Olha, eu vi isso do Fortnite e eu lembrei de você, e tinha a cor tal, e tinha o boneco tal", e aí você descreve cor, descreve formato, descreva quanto mais detalhe, mais a criança, o pré-adolescente, vai perceber que você de fato estava interessado no mundo dele. Então é assim que se estabelece uma conexão com o pré-adolescente. Não é entrando e invadindo o espaço dele com o olhar de quem quer saber, de quem quer curiar aquilo que ele está fazendo. Tá? No caso da criança, não é muito diferente, você vai apenas adaptar o cenário. Ah, se sua filha gosta da Baby Alive, né? Que é aquela Reborn. Então, a sua filha gosta daquela bonequinha. Ok, você não vai simplesmente dar a boneca, você não vai simplesmente fingir que tá brincando. Olha os detalhes. Olha a cor da roupa, o formato. Tenha ideias para que você traga para sua filha a sensação de que você de fato estava interessada na boneca, de fato está interessado por que aquela boneca é atrativa para ela. Quando você sair de cena e que você vê alguma coisa que você relacione com aquela boneca, quando você reencontrá-la, você fala: "Ai, filha, eu vi tal coisa e eu lembrei da sua boneca, a Nina, parecia muito com a Nina, porque tinha o olho assado, porque tinha a blusa assim". Então, deixe a sua criança ou seu pré-adolescente ou adolescente perceber que de fato você se interessou pelaquele mundo dele. Então, assim, é assim que fortalece a conexão. A conexão que a gente tem basal não é uma garantia que a gente vai estar conectado o resto da vida. Porque conexão é segurança, segurança é relacionamento, relacionamento é uma construção. E isso tem que ser feito dia após dia. Então, começa na gestação, vem para a amamentação e vem para todo o desenvolvimento, beleza? Bom, ahn, o que eu gostaria de trazer para vocês? É, Existem muitas mães e pais também, mas na grande maioria das vezes mães, que têm dúvidas e barreiras de como lidar em determinadas situações, tá? Então, quando eu trago para vocês esses questionamentos aqui para que vocês pensem como funciona na vida de vocês, no dia a dia, e vocês adaptam isso à realidade de vocês, tá? Bom, o que é que eu ouço muito? "Ai, Gabi, mas eu fico muito com meu filho e mesmo assim ele prefere ficar com outro adulto, ele prefere ficar com a avó ou com a babá". E isso muitas vezes faz com que você se sinta muito mal, né? Eu imagino que você se sinta. É, às vezes o que acha que a gente está fazendo, tá, vamos lá. Por que que é interessante a gente ficar atento a um ponto? Quando a gente está com a criança ou com o pré-adolescente, é comum que eles achem que talvez a gente esteja ali por obrigação. Então, se você tá naquele momento com o seu filho, vendo o jogo do videogame, vendo a boneca, esteja ali de verdade. Não esteja ali, tipo, com a mente longe. Não esteja ali com o celular na mão. Isso desconecta. Isso fragiliza a relação. Porque a primeira coisa que as crianças, que os nossos filhos pensam é: ah, tá aqui por obrigação, né?
Então, se existe algo que fragiliza a relação de mãe e filho, é a sensação de que você está ali por obrigação, só porque você é mãe. E isso fragiliza a conexão de vocês. Esteja ali porque você quer estar, porque você se interessa pelos gostos, se interessa pela brincadeira, se interessa por aquilo que gera prazer de alguma forma, porque isso contribui e ajuda até a você a dar ideias, a dar sugestões, a enxergar e adaptar aquilo que é de interesse do seu filho a uma realidade que você quer apresentar e que você quer ensinar. Eu acho interessante trazer um exemplo assim do dia a dia que aconteceu comigo, porque isso pode ter acontecido com vocês aí também. E aí vocês vão pensar e vocês vão refletir como é que funciona. Eu assisto alguns filmes, alguns desenhos com o meu filho, vejo alguns brinquedos, brinco com ele com alguns brinquedos, e aí eu percebo que quando ele está entusiasmado com alguma coisa, e eu percebo esse nível de entusiasmo, algo dentro de mim acende um alerta. Eu preciso entrar nesse entusiasmo dele, porque eu percebo que isso é interessante para ele. Então, outro dia na escola, meu filho fez uma atividade que era pegar uma placa de ovo e desfazer. Eles construíram animais de jardim. E meu filho fez com a professora, lógico, conduzido pela professora, fez uma formiga. E ficou muito bonitinho. E meu filho apresentou aquilo para mim com tanto entusiasmo e que eu falei assim, não, eu preciso prestar atenção nisso, porque o tom de voz dele mudou. Então ele tá muito entusiasmado. E é lógico, eu entrei naquele entusiasmo. Então, essa formiga feita por aquela placa de ovo fez um diferencial para ele. Ele meteu a mão na massa, né? Foi importante para ele. Aquela experiência foi uma experiência incrível. E aí eu, lógico, falei: "Caramba, filho, que lindo!" Mas eu não falei só que lindo, porque isso a gente normalmente faz, né? Tudo aquilo que os nossos filhos trazem pra gente, a gente tem uma tendência a falar: "Nossa, que lindo, que incrível, não sei o quê". Mas não é só isso, gente. O pulo do gato tá agora. Anota isso, porque isso vai fazer toda a diferença na conexão sua com seu filho. Eu peguei aquela formiga feita de caixa de ovos e eu falei: "Eu percebi, filho, que você pintou ela de marrom. Ó, e tem um olhinho aqui que você pintou de preto. Olha só como essa parte aqui de cima está mais volumosa." Então eu comecei a mostrar para ele que eu estava percebendo detalhes daquela formiguinha que ele fez. E não só isso. Quando eu ia buscar o meu filho na escola, todas as vezes que eu olhava uma formiga andando pela rua, eu comecei a buscar as formigas para mostrar para ele: "Olha, filho, parece com a formiga que você fez." Por quê? Porque não era só sobre a formiga, gente. Era sobre conexão. Porque o recado que eu queria dar para o meu filho era: "Filho, eu prestei atenção verdadeiramente quando você me mostrou a formiga que você fez na escola." Então, todas as vezes que eu pego aquilo que o meu filho me traz, eu dou importância a isso e eu mostro para ele que aquilo realmente foi importante para mim também, aí a gente se conecta. E é assim que funciona a conexão. Tá bom? Bom, eu espero que vocês estejam entendendo tudo que eu tô falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos fazer essa troca. Podem escrever aí nos comentários, que eu tenho certeza que isso aqui cada vez mais vai enriquecer com o que eu tô trazendo para vocês e o que vocês trazem para mim, tá bom? Bom, vamos lá. O que é que eu queria trazer para vocês? Existe o jeito certo e existe o jeito errado de fortalecer essa conexão. Qual é o jeito certo? É se interessar pelo universo do seu filho, exatamente o que eu tenho trazido. Então, quando a gente se interessa verdadeiramente, isso faz com que a gente se aproxime. Claro que é um processo irracional, né? A criança pequena, ela não vai pensar assim: "Nossa, a minha mãe se interessou pela minha formiguinha." Não, gente, isso é inconsciente. Mas a informação, a mensagem ficou presa. Então, quando o meu filho me apresenta uma formiga e que eu mostro interesse, e que eu provo para ele que existia um interesse, o que é que ele vai pensar? O que é que vai ficar registrado dentro dele? Ah, então eu vou mostrar para minha mãe as outras coisas que eu faço, porque ela gostou, então, legal. Então, isso é um processo inconsciente. A mesma coisa com os adolescentes. Claro que com pré-adolescente e adolescente, ele já tem um nível de consciência maior. Mas, o que é que eles pensam? Eles pensam que, pô, de fato,
minha mãe, meu pai se interessou pelo meu universo. Então eu continuo motivado a trazer mais coisas para ele. Então é legal que a gente perceba que para o pré-adolescente e o adolescente, a motivação vai ser uma válvula para continuar trazendo dúvidas, informações, contextos, experiências para a gente como mãe, baseado no que eles acreditam que seja interessante para a gente. Então, assim, seu filho apresentou algo para você, se interesse de verdade. Quando você se interessa de verdade, ele percebe que, pô, tô sendo ouvido, tá? Não é por obrigação, não, que ela está me ouvindo. Ela não tá me ouvindo porque ela é mãe. Ela tá me ouvindo por quê? Porque ela tá interessada. Então, quando acontecer outras eventualidades, outras situações, então, o que é que tá registrado dentro desse adolescente? Que, não, mas a minha mãe, ela me ouve de verdade. Né? A minha mãe, ela não tá me ouvindo só como mãe, ela tá me ouvindo porque ela tá interessada, e isso faz toda a diferença, porque pro adolescente, a mãe, ela tem uma visão e uma opinião e um comportamento condicionado por ter o amor materno. Então, o adolescente fica mais desconfiado, assim, tipo, pô, será que ela tá pensando, agindo e falando como mãe? E, de fato, gente, isso é intrínseco, isso tá dentro da gente. É lógico que a gente vai agir como mãe. Mas a confiança está estabelecida quando, mesmo você sendo mãe, o adolescente percebe que você está ouvindo com um olhar atento, como um ouvinte amigo. Claro que existe sim relação de amizade de filho e mãe. Existe, gente, porque relação de amizade é relação de confiança, tá? Lógico que existem variações e intensidades e coisas que a gente filtra, como em qualquer relação de amizade. Mas você ter esse vínculo com esse filho que confia em você, que percebe que você não tá ali ouvindo por obrigação ou que está querendo saber só por curiosidade para ter controle sobre a vida dele, é isso que vai fazer vocês ficarem cada vez mais conectados, tá? Tá. E o que é errado? Qual é o jeito errado, gente, de fortalecer essa conexão? É o chamado bisbilhotar, né? Eu já até falei isso pra vocês aqui. É a gente querer entrar no universo do nosso filho pra saber, pra regular, pra controlar. Claro, é genuíno, gente, porque como mãe a gente fica preocupado mesmo. Mas o jeito errado que geralmente as mães fazem é: quero saber o que tem aí no seu celular. Quero saber o que é que você anda vendo. Quero saber o que é que você anda jogando. Essa sensação de querer controlar distancia. Então, esse é o jeito errado, tá? Ahn, qual é. Ah, tá. Por onde começar? A gente primeiro tem que começar desmistificando a ideia de que estar presente é o suficiente, porque não é. Porque, como eu já falei, já venho falando nos outros vídeos, estar fisicamente presente não é isso que vai determinar a conexão de vocês. Você precisa estar inteiro. Estar presente é diferente de estar inteiro. Então, esteja inteiro, se interessando mesmo por aquilo que o seu filho está trazendo, tá? Eu já trouxe exemplo para vocês, né? Do videogame, da boneca, já trouxe um exemplo de adolescente e de criança. É interessante que vocês peguem tudo isso que eu tô trazendo para vocês, adaptem a realidade de vocês. Quando vocês começarem a adaptar, talvez esse conteúdo aqui vá fazer mais sentido. Então, se você gostou, fez sentido, você pode começar a praticar tudo isso que eu tô trazendo. Assiste novamente, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? E todas as informações comecem a casar com a realidade de vocês, que vocês vão ver quanto isso vai ser eficiente, quanto isso vai conectar ainda mais você e seu filho, tá? Ahn, certo. Antes de encerrar, eu queria que vocês pensassem o seguinte: o que é que eu preciso fazer para que essa relação não se perca? O que é muito comum de acontecer, gente? É muito comum que pais, nessa fase da adolescência, eles se distanciem porque não tem mais paciência, por achar que o adolescente, ele já entende tudo. E ele não entende. Como eu já falei, existe ainda uma imaturidade cerebral. Trazendo agora para a criança, não esquecer que essa conexão
ela é construída nos mínimos detalhes, no momento de refeição, no momento de brincadeira, no momento de dar um banho. Então, a conexão, gente, ela pode e deve ser construída nos mínimos detalhes, né? É você olhar para a criança e um olhar que não julgue, mas um olhar que queira compreender. Qual é aquela necessidade que tá por trás daquela reação? Né? Então, a criança tá chorando demais, tá fazendo muita birra, tá batendo as pernas, tá jogando os objetos, tá gritando, tá mordendo. Antes de tentar julgar, que tal pensar da seguinte maneira? Bom, o que eu não estou conseguindo entender? Que essa criança, que o meu filho está querendo me comunicar. Porque quando você entra no julgamento de tentar buscar explicação para aquilo dali, você se desconecta. Porque a criança, ela precisa de ajuda. A criança, ela precisa de alguém que dê para ela a segurança para se regular. Então, se você entra no julgamento, na crítica, que menino birrento, que menino chato, que menina chorona, que menina malcriada, quando você começa a adjetivar aquele comportamento, você se distancia, porque no fundo, no fundo, aquela criança está tentando falar o seguinte: não, pelo amor de Deus, para de me julgar, para de me criticar, eu só quero que você me ajude, mas para você me ajudar eu preciso sentir segurança de que você não está me criticando, de que você realmente vai me ajudar. Então a criança conectada é aquela criança que se sente segura. Então, para ela se sentir segura, ela precisa acreditar que você quer ajudar e não criticar. Então, isso vai fazer total diferença no fortalecimento desse vínculo. Bom, eu acho que eu dei o recado para vocês, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, dá uma curtida aqui, compartilha com outras mães, porque esse conteúdo aqui com certeza vai fortalecer o relacionamento que já está às vezes desgastado ou fragilizado de outras mães com seus filhos. Então curta, compartilhem, tem um sininho aí, aperta no sininho porque aí você vai ser notificada todas as vezes que tiver um vídeo no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!